Pessoal, compartilha a nossa live, vamos bater um papo aqui. Eu tô vendo que a situação ela tomou um rumo aí que ninguém tá sabendo o que está acontecendo. Procuro algumas autoridades para conversar, a gente observa que há uma certa dificuldade por muitos em compreender a situação de momento. Vou pedir a vocês que já compartilhem, quem quiser comentar, comenta aí, vamos entender, né, o que está acontecendo em Minas Gerais nesse momento. Ontem a gente teve um pronunciamento do governador Romeu Zema, onde ele trouxe uma situação que seria o lockdown, né, da onda roxa. E aí as pessoas estão, por que então continua tudo aberto? Por que o prefeito ainda não falou? O que acontece, pessoal? Ele trouxe um pronunciamento, o governador, mas ele não decretou, não existe ainda o decreto onde coloca as regiões na onda roxa, para a gente saber qual que é as regiões de fato. Não existe assinatura até o momento. Aí fala, Jéssica, mas saiu agora pela parte da manhã uma nota sobre a onda roxa e tal. O que acontece? Aquilo dali é a deliberação sobre a onda roxa. Não saiu ainda o decreto de classificação. Ontem eu procurei o prefeito municipal de João Pinheiro para conversar e saber qual que seria o posicionamento dele. A resposta é o seguinte: enquanto o governador não decretar, os municípios vão continuar seguindo conforme estava antes, valendo os decretos municipais. Vamos entender a situação. A medida dele é uma medida impositiva. É uma situação onde ele impõe, né, meio que coloca mesmo a faca no pescoço dos prefeitos dos municípios da região do Noroeste, né, do Norte, e não, é meio que sem escolha. Só que a gente vem acompanhando a situação dessa política do Brasil e a gente vê que lá atrás o presidente Bolsonaro ele tentou fazer uma medida e foi barrado numa orientação do STF, onde os prefeitos e os governadores tomavam decisões de acordo com as suas autonomias e com as suas realidades. É obrigado o prefeito a seguir? A orientação é que sim, mas pode aparecer quem não vá seguir e dizer quem manda aqui sou eu, e o governador abre as ações, igual ele fala que vai ter sanções para quem não aderir. Então quando fala isso é porque não existe essa obrigação e colocar os prefeitos nessa situação. E o pior ainda, como que o governador vem a público em uma coletiva de imprensa, fala a respeito de uma situação dessa e não assina o que ele falou. Então, já chegando já quase meio-dia, o que a gente tem uma deliberação sobre a onda roxa que não existia até então. Então a criação dela foi feita, ela foi publicada no Diário Oficial hoje, né? Saiu pela manhã. A gente acompanhou tudo hoje pela manhã a respeito da deliberação, né? E ainda não tem a questão do decreto do governador onde diz qual que é as regiões. Isso é preocupante, deixou um alarde gigante nos municípios todos. Os líderes, o governo que precisa compreender qual que é a orientação, até então a maioria não entende o que é para ser feito, como que vai ser feito, quando vai ser feito. Não sai o decreto, que está todo mundo ansioso a respeito do decreto do governador, decretando de fato. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você assinar. Então a resposta que eu tenho, está muita gente ligando para os jornalistas da cidade pedindo um posicionamento. O posicionamento que eu posso trazer para vocês é o seguinte: falado foi, mas assinado até este momento ainda não foi. Por isso, os prefeitos ainda não apareceram em coletivas. Eu não sei se você já viu algum prefeito falando, mas é uma situação que ainda não é muito compreensiva, não está clara para os prefeitos. Então o que a gente tem nesse momento é o prefeito de João Pinheiro em algumas reuniões, né? Eu estou acompanhando tudo aqui em tempo real, né? Pedindo para que logo seja atualizado toda a situação em relação a isso. Mas o que eu posso trazer para vocês é o seguinte: o que temos é a deliberação da onda roxa. É trazer ela, algo que não existia.
é a criação dela, a oficialização dela no sistema, que é o Diário Oficial, que a partir de agora a onda roxa ela existe. Mas ainda não existe o decreto que coloca as regiões, os municípios a cumprir tal determinação. Então, por isso os comércios continuam abertos até que esse decreto venha. Porque se não for decretado, os municípios não vão aderir. Porque ninguém vai, é meio aquela história assim, vai lá, joga a pedra. Mas aí você vai lá e joga e depois diz, eu não estava. Então, ninguém vai se posicionar nesse sentido para assumir uma responsabilidade desse tamanho, né, gente? Não dá. Nós sabemos da situação que já é complicada. A gente tem uma informação que é muito interessante, que eu estava vendo agora, e a gente tem 74% dos leitos na nossa região sobrecarregados. As medidas do Zema são para não deixar que o sistema de saúde entre em colapso. A situação é, com 74% ainda tem uma pólvora para queimar. João Pinheiro, na coletiva anterior com o prefeito João Pinheiro, o prefeito falou, nós temos 10 leitos credenciados, leitos de UTI, e se for necessário, a custeio próprio teria condição dele abrir mais 10 leitos. E ele falou, para João Pinheiro nós temos condição de atender. Atender o governador hoje é atender contra todo o município, infelizmente. Eu sei que é difícil você ser um líder e ter que se posicionar assim, porque de qualquer forma que você se posicionar, que você aderir o que foi colocado, tem a balança negativa da coisa. Vamos ter um prejuízo muito grande, porque vidas estão sendo perdidas, isso não tem jeito, mas o controle da situação ele é muito difícil de se manusear nesse momento, porque temos a saúde pública entrando em colapso em Minas Gerais, mas nós temos um município que temos ainda mais 10 leitos aí, de acordo com o prefeito, conforme ele falou na coletiva anterior, que daria para socorrer o nosso município. A orientação um pouquinho atrás seria do governador, né, para que credenciasse leitos de UTI em João Pinheiro, mas se fizesse esse credenciamento pelo governo, automaticamente os nossos leitos entrariam no sistema e teríamos que atender as cidades, os municípios vizinhos. Então, não foi feito em João Pinheiro, porque entende-se que temos condições de credenciar com custeio próprio e atender a nossa cidade, né? Atender o nosso município. Então, eu ainda sei que temos a condição de fazer isso por conta própria em João Pinheiro. Mas o que a gente tem nesse momento é a deliberação, né? A deliberação. Vamos acompanhar aqui, chegou um áudio agora, eu vou tentar colocar vocês aqui, para vocês acompanhar comigo, que é um áudio do prefeito municipal. Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar. Eu vou trazer aqui. Vou aproximar aqui para a gente saber o que aconteceu. Esse áudio chegou agora, a gente está no boletim do Covid-19. Vamos ver aqui. Boa tarde a todos. O pessoal está aí ansioso, né, com as novidades. Nós tivemos reunião ontem com o governador. Ele disse que transformaria a nossa região em onda roxa, com o fechamento de vários comércios nas cidades que compreendem o Noroeste, o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. O comitê soltou uma normativa. Nós reunimos hoje com vários prefeitos da região. Nós estamos aguardando um decreto do governador, assinado pelo governador, e com as normativas do governador, para saber como vai funcionar essa fiscalização. Acredito que será passado para a Polícia Militar nos orientar. Segundo o governador, será impositivo, não adianta o município querer ou não, terá que cumprir essas regras. Então nós estamos aguardando essa decisão. Até o momento continua o nosso decreto da Prefeitura de João Pinheiro em vigor, em vigência, até que seja passado essas orientações. Como a gente faz no nosso decreto? Toda vez que eu faço um decreto, eu dou uma entrevista e explico caso a caso como vai funcionar. Então o governador deve estar preparando isso aí. Os municípios estão aguardando para ver como a gente vai proceder, mas o pedido que eu faço hoje é que todos mantenham o cuidado. Hoje pela manhã a gente andou pela rua e viu algumas pessoas andando sem máscara ainda, né? A gente não entende como a gente fala, explica o risco que o nosso município está correndo e, além de tudo, o risco de um choque muito grande na economia com o fechamento de vários setores. Então as pessoas precisam de ajudar. Nós vimos agora, na parte da manhã,
Uberlândia com 230 pessoas aguardando uma vaga de CTI. O que isso significa? Vai morrer gente sem socorro, já está morrendo na nossa região, né? Então nós precisamos de ter mais cuidado, ter mais cautela, acabar com as festas em família, obrigar todo mundo que está em qualquer estabelecimento a usar máscara e não andar sem máscara na rua, né? Com a máscara no queixo, está enganando quem, gente? Vai pegar, vai contaminar, vai sofrer muito e sem dúvida muitas pessoas vão morrer. Então nós precisamos de contar com as pessoas. Então nós estamos aguardando, né, uma orientação do Estado, como vai funcionar, quem vai fiscalizar, como vai ser, como proceder, porque ficou muito vago essa situação. Nós sabemos que o Estado está passando por uma situação muito difícil, né, que a gente entende, mas precisamos ser bem orientados nessa questão, como vai proceder. Então até o momento funciona o decreto da Prefeitura Municipal. Ninguém descumpra, por favor, porque vai sofrer as penalidades. E a partir do momento, se for impositivo mesmo, nós teremos que cumprir. Mas vamos ver quem que vai estar orientando, como vai ser. Tem que passar essa orientação para as cidades do Noroeste, do Triângulo, do Alto Paranaíba, como vai proceder. Eu acredito que será através do comando da Polícia Militar. Estamos aguardando, né, para estar informando a população de João Pinheiro. Muito obrigado, cuidado. Previna-se, como foi dito. O mês de março era o pior mês da pandemia. Não é brincadeira, os dados estão se confirmando. Na semana passada que eu dei entrevista, eu disse, olha, gente, tem muita gente reclamando e pode ficar pior, né? E a gente viu que ficou pior e vai ficar pior ainda. Então nós não podemos brincar, vamos aguardar a qualquer momento, a gente vai estar falando, a Polícia Militar vai estar falando, o que vai acontecer aí nessas últimas 24 horas. Mas até o momento vamos continuar da forma que estamos trabalhando, com cuidado e com muita responsabilidade. Pessoal, é importante, né? Que bom que esse áudio chegou agora, né? Durante a nossa live, a gente podendo acompanhar basicamente aquilo que eu falei desde o início. O município não vai tomar a atitude de aceitar o que foi um pronunciamento, enquanto não saiu o decreto. Muito se falar é uma coisa, assinar é outra. Então, por isso, não teve ainda um pronunciamento, uma coletiva, né, de imprensa com os prefeitos dos municípios das regiões aí que foram apontadas ontem no pronunciamento do governador. Eu acho que o governador errou demais em fazer um pronunciamento daquele sem estar com as coisas oficializadas, né, o decreto já praticamente pronto, criasse a onda roxa, trouxesse ela primeiro, deliberasse sobre ela e já com o decreto pronto ele fizesse o decreto ali ao vivo na coletiva de imprensa, como é feito até aqui em João Pinheiro. Criou uma loucura, comerciante já fechando, a gente sabe que isso é um prejuízo muito grande para os municípios e eu acho que o governador, na questão de adiantar o assunto, ele errou. Agora, essa questão de ser impositiva, sinceramente, se eu sou o prefeito de João Pinheiro e não sou, porque se eu sou, eu não aceitaria meu município nela. Eu peitaria o governo pela seguinte coisa: por mais problemas que o nosso município tem, o nosso sistema de saúde ainda tem um fôlego. Isso foi falado pelo próprio prefeito de João Pinheiro. E fechar com 15 dias, conforme o governador quer, colocando até toque de recolher, que é inconstitucional, onde não existe essa deliberação para tirar o direito do outro de ir e vir, eu peitaria. Eu peitaria e buscaria justificativa na própria orientação do STF, onde os prefeitos e os governadores tomam decisões dentro das suas jurisdições de atuação. Então, como o governo peitou o presidente da República, eu não colocaria o meu município no fracasso que esse lockdown vai trazer. Lockdown já foi provado e até pela OMS a orientação que não resolve. Então, se é uma decisão que vai ter que ser acatada, é com muita tristeza que a gente vê esse cenário vindo para João Pinheiro e algumas regiões. Eu já tenho a informação que em alguns municípios pessoas estão sim morrendo por falta de recurso. Infelizmente, aquele cenário que vocês viram lá em Manaus, ele já chega a Minas Gerais. Infelizmente. Mas essas situações, elas têm que ser tratadas com a responsabilidade exclusiva de cada município
de cada situação. Não dá para você pegar toda a região e toda a situação que a gente vem combatendo dentro de João Pinheiro, a gente vem lutando e segurando, orientando e jogar todo mundo agora no mesmo pacote. João Pinheiro vai pagar um preço gigante de ser colocado nessa onda roxa e com essa medida impositiva, onde coloca os prefeitos numa situação muito terrível, é praticamente a faca no pescoço. Ou você escolhe agora a aceitar a minha determinação, ou vocês sofrerão sanções. Isso eu acho que o Brasil caminha para uma situação preocupante em relação à nossa Constituição Federal e aos limites de atuação de cada poder. A gente tem visto muitas coisas acontecendo na Câmara dos Deputados, com o próprio STF e agora dentro do executivo, né, no governo, e como que ficam os coitados dos prefeitos das regiões. Porque como o prefeito fala nesse áudio que eu acabei de trazer para vocês, ficou difícil de entender o que vai fazer. Porque traz uma deliberação, solta uma coletiva, fala um monte de coisa, não sabe quem vai fiscalizar, não sabe como que vai ser aplicado, né? Não tem decreto, não tem assinatura, os comerciantes estão todos perdidos, as pessoas não sabem se pode estar na rua ou se não pode. É um direito constitucional que está sendo destruído nesse momento através desse toque de recolher que vai ser aplicado a partir das 20 horas às 5 horas da manhã, se o governador assinar o decreto, porque se ele não assinar, os municípios não vão seguir, porque não tem o que seguir, né? A deliberação é uma coisa, o decreto é outro. Então vamos aguardar, a gente está em contato o tempo todo com o prefeito, a gente está em contato com os prefeitos das regiões de Unai, né, de Paracatu, a gente está tentando Brasilândia, a gente está entrando em contato com quem tem que tomar a decisão. E se eu sou o prefeito dessa cidade, eu mato no peito e digo, aqui quem manda sou eu. Porque o prefeito é para isso, eu sei que ele tem autonomia para isso. Eu não aceitaria o governo ferrar com o meu município. Eu não aceitaria, mas eu não sou o prefeito e eu tenho certeza que o Edmar Xavier, o Edinho, vai tomar as decisões aí conforme aquilo que ele achar correto, né? Talvez eu não concorde, mas vou respeitar porque eu sou obrigado a respeitar essa situação toda. Mas não sou obrigado a concordar com nada disso porque eu sei e conheço a realidade desse povo e sei as empresas que já estavam sofrendo e decretando falência somente com a proibição da venda de bebidas e agora com isso vai acabar. E uma outra situação, o governador decretando e o município seguindo, a venda de bebidas volta a ser liberada, né? Eu vou até fazer uma leitura aqui, vamos lá, porque olha só para vocês verem, é uma faca de dois gumes. Se a venda de bebidas era o caminho e traria a solução para o município, como que vamos fazer um lockdown agora e liberar a venda de bebidas? Porque seria basicamente assim, ó, através do Minas Consciente, o governo estadual impôs novas regras de funcionamento nas macros regiões do Triângulo Norte e Noroeste do estado de Minas Gerais, decretando a onda roxa, né? Assim, o decreto sobrepõe as decisões municipais. Dentre as orientações está o fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais não essenciais, tá? Vamos lá. Assim, o decreto sobrepõe as decisões municipais. Dentre as orientações está o fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais por 15 dias, permitido apenas a entrega por delivery, né? Porém, volta a ser permitida a venda e comercialização de bebidas alcoólicas dentro dessas condições, permitindo mercados, bares, restaurantes e cervejeiras a retomarem essa parte importante do seu negócio e faturamento, desde que sejam seguidos todos os protocolos estabelecidos contra a propagação do coronavírus. A gente sabe que vai ser feita atuações, eles vão atuar por deliveries, né? Uma lambança. A coisa, quanto mais, aquele ditado antigo, bosta quanto mais mexe, mais fede, é o que está acontecendo. Porque eu vejo hoje que somos um trem desgovernado fora dos trilhos. Porque estamos tomando decisões, e parece que cada vez que toma uma decisão é uma mais destrambelhada do que a outra e coloca tanto o sistema de saúde em colapso, sobrecarrega, como também sobrecarrega a segurança, como sobrecarrega também a economia. É uma situação
lamentável, porque, gente, qual que é o tamanho do prejuízo que os vendedores, os comerciantes de bebidas já não tomaram com as restrições que foram dadas? Foram 10 dias, agora eu acho que a gente já está com o quê? Com 13, 14 dias já com essa restrição. Vai entrar um lockdown terrível e libera as bebidas novamente, né? É uma situação complicada. Deixa eu ver aqui, o prefeito Edinho é o único prefeito da região que está tentando e até implora a população para obedecer às normas. Na verdade, os prefeitos da região todos estão passando pela mesma situação e clamando pela mesma coisa, né? Pedindo e, gente, pelo amor de Deus, usa máscara, gente, respeita o distanciamento, gente, os leitos de UTI estão lotados, vamos segurar a onda porque a coisa vai piorar. Eu falei há alguns dias, tem um lockdown planejado que é a destruição dos municípios. Eu falei antes do prefeito prorrogar a venda de bebidas, porque eu já tinha conhecimento dessa intenção aqui. E isso vai destruir com João Pinheiro e com a nossa região toda. Infelizmente, gente, a política não está fazendo bem nesse momento para o Brasil. Governadores, presidente da República, esse povo tem que sentar e resolver as coisas. Não dá para ficar um peitando o outro naquilo que um acha e que o outro acha e nós pagando o pato aqui embaixo. E paga o pato principal quem é mais pobre. Paga o pato principal quem não tem salário garantido todo mês. Porque agente político tem salário garantido todo mês em qualquer situação que seja. O trabalhador, o empresário, o autônomo, ele não tem. Ele não tem. Até então ninguém mexeu ainda nos direitos de aposentados e pensionistas. Mas o Brasil caminhando da forma que está caminhando, o Paulo Guedes deu até uma entrevista dizendo que corremos o risco de ser a nova Argentina e a Venezuela em período de menos um ano, com a situação que caminha. Isso acontece quando a política legisla, toma decisões em causa própria. Se o Brasil não parar todo o poder político e alinhar as decisões para um Brasil melhor, vencendo as situações que está aí, que são terríveis, vamos entrar em colapso independente de lockdown que seja, porque aplica-se um lockdown na nossa região e sobra um país inteiro não cumprindo nada. Então temos um problema muito sério. Tivemos em Caldas Novas, na data de ontem, pessoas, comerciantes de bebidas invadindo a prefeitura de Caldas Novas. Estamos à beira de um problema civil muito grande. Sabemos das nossas limitações. Gente, a nossa consciência é a maior arma contra a Covid-19. A nossa educação é a melhor vacina nesse momento contra a Covid-19. Vamos rever a nossa cultura. Vamos tomar as atitudes que estão aí. Uso de máscara, distanciamento, evita visitar, evita viajar, evita receber gente, pessoas, visitas em sua casa. Ou vamos pagar um pato maior. Está aí, ó, batendo a nossa porta. Uma desgraça sem tamanho. Está aí, batendo na porta da sua casa. Uma desgraça sem tamanho. Você não pode receber ninguém que não seja os próprios moradores da residência. Você não pode trabalhar. Você não vai poder estar nas ruas com um toque de recolher. Totalmente inconstitucional. E a gente agora pode ter um choque entre os poderes. A gente já viu o legislativo tendo um choque em relação ao judiciário quando envolveu o deputado Daniel, que foi preso. A gente viu o choque entre presidente e governadores. A nossa política, ela caminha para mal a pior, a cada dia, com conflitos e conflitos. E nesse momento, se eu sou o prefeito de João Pinheiro, teria mais um conflito. Porque eu não sei se isso é bom ou ruim, gente. Nesse momento eu não ser o prefeito de João Pinheiro. Porque se fosse, eu não aderia à onda roxa em João Pinheiro. Eu ia peitar quem tivesse que peitar e responder o que eu tivesse que responder. Mas eu ia tentar salvar o meu município e não ia deixar as empresas daqui quebrar e o meu povo passar fome por uma imposição de um governador.
Empresário, a gente sabe, o cara é diferente porque ele entrou, ele não era do meio político e tal, mas eu ia olhar para os meus. E olhando para os meus, eu ia brigar com quem fosse necessário, respondendo e tendo a punição que fosse preciso eu ter. Mas assim eu faria. Não sei se é graças a Deus ou não ser o prefeito dessa cidade, porque se fosse, eu não ia agir de outra forma. Talvez eu esteja falando besteira, mas é a besteira de um cara que está realmente preocupado com a situação desse município. Que eu estou vendo gente passando dificuldades e conheço pessoas passando fome e estamos tentando ajudar na medida do possível. Mas cada dia que você puxa um, a política empurra 10 para baixo. E a gente não consegue lidar com isso, porque é uma força maior contra nós que somos fracos. Como veículo de imprensa, a gente vai continuar informando vocês, doendo a quem doer, falando a quem tiver que falar, porque a verdade, a clareza das coisas essas, ela tem que trazer para que seja conhecido por todos vocês. Então eu entrei nessa live, não estou trazendo documentos formalizados porque não tem, mas era aquilo que eu precisava trazer para vocês da situação de momento. E eu acho muito interessante o posicionamento dos políticos nesse momento, de ninguém saber nada. É uma decisão que parece que você para, vai no banheiro e de repente você decide. E isso não faz bem, porque ninguém sabe dizer nada. O que tem é isso aí, o prefeito falar que está aguardando o decreto, porque é isso que tem, aguardar o decreto, porque falou um monte de coisa em rede nacional e não tem decreto. E aí o povo não sabe, abre, não abre, vou abrir, estou com medo do fiscal, estou com medo da polícia. Se eu fecho, eu estou tomando prejuízo. O meu funcionário, ele precisa pagar as contas dele. Hoje é 4, as contas já começaram. Do dia 1º ao dia 10, todo mundo tem conta para pagar. E o Minas Gerais, um trem fora dos trilhos, entendeu? E aí a gente fica realmente preocupado. Vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui orando a Deus, que João Pinheiro seja excluído dessa onda roxa. Sinceramente, porque não merecemos estar nela. Não merecemos. De acordo com o prefeito municipal, a gente ainda tem condição de brigar na saúde, porque foi 53 respiradores trazidos para João Pinheiro, 10 leitos de UTI estão credenciados, 5 semi-UTIs prontos para atendimento. E ele falou que tinha condição de credenciar mais 10. Então nós ficaremos com 20 leitos de UTI, 10 pelo governo do estado e 10 a custeio próprio, para salvar o nosso povo aqui de João Pinheiro. Agora, se a situação da região é muito complicada, credencie as 10 e vamos ajudar a região toda, porque não existe uma vida mais importante do que a outra. Todos nós somos importantes. Eu vou ficando por aqui para não falar besteira e daqui a pouco não criar aí um monte de coisa, porque agora falar também virou uma coisa perigosa aqui no país, né? A gente tem que tomar cuidado até com o que fala, porque a Constituição ela vem sendo rasgada constantemente. Então eu vou ficando por aqui, compartilha essa live, deixa a sua opinião aí. O que você acha desse lockdown? Você quer a sua cidade como? Deixa a sua opinião. Uma coisa eu falo, eu não tenho medo de botar minha cara a tapa não. Eu sou contra. E se eu sou o prefeito, governador não mandaria aqui. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas aqui não mandaria.